A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão neste domingo nos assistindo, para que nós venhamos no dia de hoje realizar um estudo novo da palavra do Senhor. E eu gostaria de perguntar para você, já aconteceu algo na sua vida e você se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Hoje nós vamos falar de algo muito profundo que se originou lá no Jardim do Éden. As consequências que o medo excessivo pode causar em nossas vidas, né? O medo excessivo, ela causa o adoecimento das emoções e podem deflagrar quadros depressivos em nossas vidas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, continue assistindo esse vídeo até o fim. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço por esta oportunidade. Pai, eu agradeço ao Senhor por cada vida que o Senhor separou no dia de hoje para que pudesse ouvir a sua palavra. Eis que neste momento, Senhor, eu apresento, Senhor, cada vida, cada coração em sua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todo impedimento, toda incredulidade cai agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Profetizo palavra de vida sobre a sua casa, no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer agora a leitura oficial que vai nos dar início a esse estudo, a esse tema que o Senhor nos preparou no dia de hoje. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo de 9 a 13. Eu peço a você que está no seu lar, neste momento, pare tudo que você estiver fazendo, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo de 9 a 13, e a palavra de Deus disse assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus lhe disse: Quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? E o homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que tens feito? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nós vamos falar neste momento da raiz de todo o mal, da onde começou toda a confusão. Mas antes que nós venhamos a entrar no estudo da palavra, eu preparei um vídeo bem rápido que fala sobre depressão. Ele explica o que é a depressão, as causas da depressão, e nós vamos ver primeiramente o significado científico a respeito disso, e depois nós entramos com conteúdo espiritual. A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhada da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Tipos de depressão. Nós temos a depressão reativa, que surge como resposta a um acontecimento negativo na vida da pessoa. E a depressão orgânica, né, que está relacionada a doenças e alterações do corpo
principalmente quando falta vitaminas no sangue que mexem com os neurotransmissores. Os neurotransmissores são responsáveis pelas sensações de bem-estar, que melhora o estado de humor. O que afeta a produção desses neurotransmissores são as emoções, insegurança, medo e ansiedade. As causas diversas da depressão. A depressão ela pode ser de cunho psicológico, que é o medo infundado, a ansiedade exagerada e a insegurança. Elas causam o adoecimento das emoções e podem deflagrar quadros depressivos. De fundo mental, a falta de organização e controle mental do indivíduo pode conduzi-lo às emoções destrutivas, trazendo sérios riscos à saúde física e emocional. Elas podem estar relacionadas às circunstâncias da vida, sedentarismo, relacionamentos rompidos ou desgastados, perda de autoestima, morte de um ente querido, insatisfação e perdas gerais da vida. De causas existenciais, sentimentos causados pela impotência diante de uma situação ou diante de algo muito desagradável, trazendo falta de sentido para a vida, falta de direção, senso de vazio existenciais. E acrescento aqui a estas causas, as causas espirituais. Todo homem traz consigo a semente do mal plantada no jardim do Éden. É exatamente neste tópico que se inicia o nosso estudo de hoje, no qual nós vamos estudar e falar a respeito de homens de Deus que passaram por momentos de grandes frustrações, opressões e perseguições. Nós vamos buscar nas Escrituras qual a origem deste mal e vamos também aprender como lidar com a depressão. Aleluia! Nós vamos agora começar a meditar a respeito da palavra de Gênesis capítulo 3 e versículo 9, para que nós venhamos obter da Bíblia as verdades e que venhamos trazer para nossas vidas essas verdades, para que nós venhamos nos libertar deste mal, porque o Senhor, no dia de hoje, Ele nos promete cura, e nós sabemos que a cura e a libertação, ela vem da palavra do Senhor, né? Aqui, logo, o que me chamou a atenção no livro de Gênesis, capítulo 3, logo no início, é que a primeira pergunta que aparece no Velho Testamento, né? O que chamou a atenção, ela se repete também no Novo Testamento, é a pergunta: onde está? É o momento, né, aonde Deus pergunta a Adão: onde estás? Essa palavra, ela vem se repetir novamente lá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 2 e no versículo 2, onde a palavra de Deus fala, dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque a estrela vimos no Oriente e viemos para adorá-lo. Oh, aleluia! Alguns magos vindo do Oriente, né, guiados pela estrela, vinham à busca do Salvador. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 28, fala sobre a igreja de Tiatira. Enquanto o mundo adorava ao Deus Sol, Deus prometia a Tiatira a estrela da manhã, a última estrela que para de brilhar no céu antes que o sol venha, né? Então, nós aprendemos nesta verdade que Jesus é a última esperança. O tempo da graça está sobre a nossa vida, né? Deus procura o homem no Velho Testamento e encontra o pecado.
encontra a confusão já determinada, já imposta nos caminhos do homem. Mas no Novo Testamento, quem procura é o homem que procura por Deus. Encontra um Deus santo, incorruptível, imaculado. A nossa busca por Deus, né, nos faz compreender que a perfeição provém do Senhor, né? A nossa busca por Deus nos traz uma referência para as nossas vidas, porque sabemos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se há uma perfeição, há um caminho a ser seguido. Oh, aleluia! Glórias a Deus. E é possível, neste caminho, nós alcançarmos lugares altos com o Senhor, né? Porque o encorajamento provém do Espírito Santo de Deus. Deus não somente nos mostra a perfeição, nós não somos conflitados somente com esta verdade, mas o encorajamento vem, a graça vem, ela está sobre as nossas vidas, porque a estrela da manhã ainda brilha e a graça ainda está em nossas vidas. A pior fraqueza que um homem pode ter é quando nós fraquejamos na fé, porque a fé nos sustenta e nos faz firme na presença deste Deus tremendo. O amor de Deus nos convida e nos impulsiona a desejá-lo a cada dia. E esse amor, ele vai nos moldando, porque é o amor de Deus que nos transforma e nos faz chegar o mais perto possível da perfeição. Oh, aleluia! O distanciamento do homem, a instabilidade, a insegurança, traz o verdadeiro desequilíbrio em nossas vidas, fazendo com que as nossas emoções fiquem desequilibradas, podendo nos levar até a um processo de depressão. A fé ainda é a única forma segura, a única posição firme, sem oscilações, que nos busca a realizar bruscas mudanças em nossas vidas, para que nós estejamos de pé diante a misericórdia de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 10, disse: e ele respondeu, ouvi a tua voz lá no jardim do Éden e tive medo, né? Esta palavra, ela denuncia a insegurança do homem. Foi no Éden a primeira vez que houve a expressão de medo, sentimento antes não conhecido pelo homem, né? E aí nós vemos aonde foi a raiz de todo mal. E no versículo 11, logo a seguir, a palavra de Deus fala: estava nu e me escondi, né? Hoje, milhares de pessoas fazem isso, se escondem da presença do Senhor, mas mal sabem elas que nós não podemos escapar de suas mãos. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é a expressão nu, né? É o que mais nos chama a atenção, porque a nudez de Adão, ela denuncia a instabilidade, o desequilíbrio, né? E as consequências da queda do homem. O desequilíbrio emocional, ele gera medo, ausência de paz interior em nossas vidas. E é só o revestimento espiritual que vai nos fazer prevalecer de todos esses males, né? Nossos sentimentos mais próximos de Deus, mais equilibrados, mais firmes. O distanciamento de Deus nos traz crises existenciais, porque nós não sabemos quem somos e nem para onde vamos. Então, nesta palavra, nós aprendemos que nós precisamos daquele Deus procurado em Mateus capítulo
2. Oh, aleluia, glórias a Deus. A segunda e a terceira pergunta, que foi feita no Velho Testamento, ela revela a culpa e traz à consciência a necessidade do arrependimento, né? Muitas vezes nós precisamos perdoar a nosso próximo e por muitas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. No versículo 12, do capítulo 3 de Gênesis fala: "E o homem respondeu à mulher, que me deste por companheira, me deu da árvore e comi." Primeiro Adão coloca a culpa em Deus e depois em Eva. Na defesa de Eva, ela culpa a serpente, que foi também obras da criação de Deus. E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quantas vezes culpamos a Deus dos nossos fracassos, mas esquecemos que todo homem traz a semente do mal plantada no jardim do Éden. As nossas frustrações nos trazem mágoas no nosso coração, desequilíbrios emocionais que podem nos causar muito mal e também nos causar depressão. Mas existe uma paz que ela suporta todas estas coisas, uma paz que nós precisamos conhecer, que só encontramos em Jesus. Aquela criança nascida, ela tinha um nome, e o nome dela era Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Esse era o nome do menino que os magos procuravam naquele dia. Quer arrancar de seu coração raízes da amargura? Oh, aleluia! Essas raízes de amargura são passaportes para quadros profundos de tristeza, desânimos, abatimentos e, por fim, também depressão. Você quer se livrar destes males? Jesus, ele tem a cura para a sua vida no dia de hoje. No livro de Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. O Senhor quer trabalhar na sua vida no dia de hoje. O Senhor quer trazer cura para a sua vida no dia de hoje. A falta de perdão ao próximo, a falta de perdão a si mesmo, talvez por um sentimento de culpa. É hoje que o Senhor arranca esta raiz. É hoje que o Senhor te concede graça. Oh, aleluia! Para que você alcance a sua vitória, receba na sua vida a graça do Espírito Santo, a graça do Senhor no dia de hoje. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, fala: os frutos da carne, esses não herdarão o reino de Deus. As inimizades, as dissensões, que são as desavenças, os conflitos, as porfias, que são as contendas de palavras, emoluções, que são disputas, iras, pelejas, batalhas. A primeira coisa que o Senhor quer trabalhar na sua vida são os seus sentimentos. E dá para você o equilíbrio e o domínio próprio sobre os seus sentimentos, para que você possa compreendê-los, discerni-los e direcioná-los na sua vida. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Orai e vigiai os vossos pensamentos.
Essas palavras vieram de Jesus e por muitas vezes nós não discernimos os nossos pensamentos. E o Senhor fala, só pensai naquilo que é verdadeiro, em conformidade com os fatos ou realidade. Quantas vezes alimentamos pensamentos mentirosos e não sabemos ao certo se aquilo que pensamos é a verdade. Nós colocamos como gancho aqui e lembramos daquela mulher ciumenta, que ela é capaz de imaginar os passos do seu esposo sem ao menos saber a realidade dos fatos. E ela toma isso como verdade e leva esta verdade para o seu casamento e por muitas vezes verbaliza mentiras, jogando por terra, colocando confusão, as suas emoções abaladas por estas coisas, e nós não vamos discernindo os pensamentos, oh, aleluia. O Senhor fala, tudo aquilo que você pensar tem que ser honesto, que tem ou revela a dignidade e elevação de caráter, né? Como está o nosso caráter? Quando nós colocamos um jugo diferente, um jugo maior na vida do irmão, pensamos e colocamos por muitas vezes palavras na boca de pessoas que nem ao certo pronunciaram, imaginando o que ela podia pensar, né? Como ela deve ter agido, sem que realmente nós reconhecemos todas estas coisas. E o Senhor fala, tudo aquilo que pensei é justo, que julga e procede segundo a equidade. O julgamento do homem é falho, para que nós tenhamos pensamentos de justiça. Nós precisamos que a palavra de Deus, meditarmos nela em nossa mente a todo tempo, porque a palavra de Deus é aquela que vai discernir os pensamentos do seu coração e vai falar para você aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. O julgamento provém do Espírito. É no Espírito que nós devemos andar. E quando você tiver esse discernimento, eu tenho certeza que você vai jogar por terra muitos pensamentos. Oh, aleluia, muitos pensamentos que vêm confrontar as nossas emoções e vêm iludir os nossos corações. E esses pensamentos não vêm externo, não vêm de alguém que coloque na sua vida. Eles brotam aqui do seu coração, porque a cura que o Senhor promete no dia de hoje é a cura interior. O pensamento, ele tem que ser puro, sem mistura, não alterado pela presença, inclusão de impurezas. Não há malícia sobre os pensamentos. Nós não devemos, oh, aleluia, pré-julgar as pessoas e através só de um pensamento nós caminharmos na justiça. O pensamento, ele tem que ser amável. Ele tem que oferecer afeto, e este amor que o Senhor fala, ele fala do amor ao seu próximo, como ele fala do nosso amor a si mesmo, porque o Senhor fala, amai ao seu próximo como a si mesmo, e muitas pessoas precisam trabalhar na sua vida o amor próprio, e a fonte deste amor está em Deus. É com Ele que nós aprendemos a amar. É com Ele que nós aprendemos a trilhar os nossos caminhos. É com Ele que nós aprendemos a fazer as escolhas certas, até naquilo que pensamos. E se há virtude nisso, se está em conformidade com o bem, em excelência moral e conduta, isso sim, nós devemos pensar. Pensamentos que vêm para destruir o seu próximo, eles não se enquadram a estas coisas. Pensamentos que vêm para destruir a si mesmo, te colocar medo, te oprimir, eles também não provêm de Deus. O Senhor quer lhe dar o discernimento no dia de hoje e convidar a você conhecer os átrios do Senhor, a conhecer o Senhor na oração, a colocar no altar do Senhor todos os seus medos, toda a ansiedade e fazer prova com Ele, conhecendo sempre mais também em sua palavra. E nós vamos verbalizando os nossos pensamentos
às vezes infames, mentirosos, distantes demais da verdade, né? O Senhor me curou de uma depressão que eu tive alguns anos atrás, e o primeiro passo que o Espírito Santo me deu foi para que eu não verbalizasse os meus pensamentos, que eu retesse comigo aqueles pensamentos, porque ele iria tratar o meu coração. E aonde eu chegava, eu despejava todas as minhas angústias, eu despejava todas as minhas dores, eu despejava todas as minhas frustrações, e eu descobri que aquelas palavras que eu jogava, elas faziam eu acreditar muito mais na amargura, no rancor e na mágoa que estava no meu coração, sentimentos que oprimia a minha vida e me fazia me passar por uma situação depressiva. E o Espírito Santo de Deus me falava, simplesmente, cale-se. Oh, aleluia! Os pensamentos não são detidos, né? Começam os pensamentos que não são detidos, né? Que aqueles pensamentos que nós não verbalizamos, eles podem também corroer o nosso coração, e por muitas vezes nós vamos tomando do nosso próprio veneno. Vem um pensamento e nós navegamos nele, vamos juntos com ele, bebendo de um próprio veneno, né? E aí vão surgindo as mágoas, vão crescendo, os ressentimentos vão crescendo e todas outras coisas. A palavra de Deus em Tiago 1, 19 e 20 fala: meus amados irmãos, tenho isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se falar, deve ser tardio, e o engolir nos sufoca, né? O segredo é desabafar com o Senhor, é apresentar as vossas ansiedades, os vossos medos, aquilo que nos oprime, nos pés do Senhor. Não adianta nós ficarmos dividindo sentimentos com homens. Não adianta nós ficarmos somente sufocando as nossas palavras, os nossos sentimentos, sem que nós venhamos tratar estas coisas aos pés do Senhor. E o Senhor te convida, o Senhor se coloca de braços abertos na sua vida e convida você a conhecer os átrios do Senhor, para que você venha curar a sua alma. É lá que nós vamos equilibrar as nossas forças. É na oração que nós vamos medir as nossas emoções, tratar os nossos sentimentos, porque a depressão, ela vem de uma opressão. E o Senhor pergunta no dia de hoje: o que é que está te oprimindo? O que é que oprime a sua vida? Isso não é maior que o Senhor. Oh, aleluia, glórias a Deus. No Salmo 62, versículos 7, 8 e 10 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória, em Deus está a rocha, a minha fortaleza e a minha defesa. Se a minha defesa está em Deus, por que nós achamos que dividindo as nossas palavras com outra pessoa, nós vamos estar mais fortes ou protegidos, né? A nossa posição de combate é a humildade aos pés do Senhor, porque a nossa defesa, ela provém de Deus. Oh, aleluia! E foi assim que Deus foi trabalhando as minhas emoções, trabalhando os meus sentimentos, limpando o meu coração, acrescentando palavras de vida. E eu comecei a perceber que havia muitos pensamentos que brotavam do meu coração, que eles me levavam a
corromper as minhas omissões, a me trazer medo, e o Senhor começou a me ensinar para que eu viesse a repreender estes pensamentos antes mesmo que eles corroessem o meu coração. Oh, aleluia! No versículo 8 fala: confia nele em todo o tempo. Ó povo, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o vosso refúgio. Se ele é defesa e refúgio, o esconderijo, conheça o esconderijo do Altíssimo, né? O nosso refúgio, é lá que nós vamos curar os nossos males, é para lá que nós vamos correr. Não devemos correr em direção contrária ao Senhor, e sim a favor dele, né? Vamos repreender essa seta maligna. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor te está dando autoridade para repreender o mal sobre a sua vida. Quando se levantar pensamentos assim, você os repreenda, para que o Senhor venha trabalhar e tratar o seu coração, para que a palavra de Deus não seja oprimida, mas que quando a semente chegar na sua vida, ela sobreviva, ela dê frutos. O Senhor te entrega a autoridade no dia de hoje. No versículo 9 fala: não confieis na opressão, nem vos ensoberbais na rapina. Se aumentarem as vossas riquezas, não ponha nelas o coração. Não confieis na opressão. Neste versículo fala de dinheiro. Mas a opressão na sua vida pode ser qualquer coisa. A perda de um ente querido. O que é que te causa medo? No dia de hoje, o Senhor fala: não confieis na opressão, confie somente em mim, confie somente no Senhor. Oh, aleluia, porque a fé ainda é a melhor ferramenta que nós temos. É a fé que te trará a vitória, e nós não devemos perder a fé. Oh, aleluia, nós vamos agora passar por algumas palavras que trazem história de homens que foram perseguidos, oprimidos, mas foram encorajados e venceram. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 3, versículo 11, 13, 20 e 21. Vitimado por uma dor além das suas possibilidades, ele viu a morte como um tesouro, a única esperança para o alívio das suas emoções, mas ele nunca perdeu a sua fé. Jó capítulo 3, 11, porque não morri eu desde a madre, ou não expirei ao sair do ventre. Versículo 13, porque agora jazerei eu e repousaria, dormiria, então haveria para mim repouso. O versículo 20, porque se dá luz ao que sofre e vida aos de ânimo em amargura. No versículo 21, que esperam a morte e ela não chega, embora a busquem mais do que a todos tesouros ocultos. Nós vemos também em Moisés, livro de Números, capítulo 11, o versículo 14 e 15, ele sentindo-se esmagado pelo peso de conduzir a Israel à terra prometida, ele questiona a Deus, né? Ele se coloca profundamente triste e pede que Deus o tirasse a vida. Versículo 14. Não posso eu sozinho suportar a este povo, pois o mesmo é muito pesado para mim. E se assim fazes tu, eu te rogo que me dê a morte. Se tiver achado graça em teus olhos e que eu não veja o meu mal. Oh, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos também Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Filho de Num,
deprimido. A morte de Moisés traz a responsabilidade para Josué de conduzir o povo de Deus, e o peso veio sobre a vida dele, e no versículo 9 fala assim: tenho eu te mandado que te esforce e que sejas valente, nem te deprimas, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer lugar que fores. E estas palavras, Deus, ela repele para você no dia de hoje: tenho eu te mandado, esforça-te e ser valente, não te deprimas. Tenha fé, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer lugar que fores. Davi, um homem de muitas lutas, Salmo 88, no versículo 3, o filho de Jessé, ele revela um sofrimento, né, da sua alma profunda, em estado de angústia. No versículo 3 fala: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida está próxima do sepulcro. Oh, aleluia, glórias a Deus. Em todo tempo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 fala: grande demonstração de fé que ele teve depois dos profetas de Baal. Ele se sente totalmente esgotado, mediante as ameaças e perseguições de Jezabel, e ele pediu a Deus a sua morte. Versículo 4, e ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando a morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. Oh, aleluia. Profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 14, o profeta das lágrimas, perseguido e torturado, manifestou que o dia do seu nascimento era um dia infame e maldito. Versículo 14, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1, 3, o profeta da desobediência, né? Aonde ficou irado com o arrependimento dos ninivitas, pede para o Senhor lhe tirar a vida, achando que a graça de Deus não era suficiente para os seus e para os gentios. Versículo 3 fala: agora, pois, o Senhor roga-te que me tires a vida, porque é melhor morrer do que viver. Oh, aleluia, glórias a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora vamos para o Novo Testamento, apóstolo Paulo, 2 Coríntios, versículo 1:8, né? Paulo revela aos irmãos da igreja de Coríntio que sofreram tribulações maior do que as suas forças poderiam suportar, e deu-se a se desesperar pela sua própria existência. No versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de tal maneira que até da vida desesperamos. Jesus, o nosso Salvador, Mateus 26, 36, 38, no Jardim das Oliveiras, o nosso mestre angustiou-se à morte, né? Foi tomado de agonia e dor no mais alto elevado de grau. Oh, aleluia, demonstrando aqui a humanidade de Cristo, que nós não estamos isentos de sofrer aflições, mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a graça está sobre as nossas vidas. E o versículo 38 fala, então, disse Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Oh, aleluia, a depressão, ela provém da opressão. Qualquer que seja as suas forças, Deus chega até você no dia de hoje. Coloque a sua confiança em Deus. A estrela da manhã ainda brilha. A sua esperança está em Cristo. Não coloque a sua esperança na mão de alguém. Não acha que você depende de algo. Oh, aleluia, nós precisamos do favor de Deus. Nós ainda estamos debaixo da graça. É o Senhor que ainda cura, né? Seja suas emoções, seja fisiológica, qualquer que seja a enfermidade, é o Senhor que nos concede a cura, a comunhão com Deus, a oração, a meditação na sua palavra, é as armas eficazes de construção e destruição de sentimentos destrutivos, a construção da sua firmeza perante ao Senhor, a construção da sua força, a construção dos seus caminhos. Medite na palavra, oh, aleluia, para que a sua fé seja renovada. Ore ao Senhor nosso Deus. Efésios 6:16, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O estudo da fé, o escudo da fé nós temos que ter sobre as nossas vidas, temos que ocupar a nossa mente, aprender a discernir os nossos pensamentos. Oh, aleluia, no Salmo 72, Davi trilhou o seu próprio caminho de libertação. Ele compreendia que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não estamos imunes de males da alma, mas sempre estamos protegidos. Oh, aleluia, receba na sua casa esta palavra, receba neste dia o auxílio do Espírito Santo, o consolo, a força, a unção de cura sobre a sua vida. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo pensamento, toda seta maligna, toda oposição do maligno, em nome do Senhor Jesus, aonde estiver escondido no mais profundo do oculto, o inimigo seja confundido. Eu determino, falido, cancelado, todas as obras de Satanás na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Firme-se aos pés de Deus. Busque a esse Deus tremendo, medite na palavra, aprofunde-se na oração com o Senhor te sustentará em nome do Senhor Jesus. É profético esta palavra, receba na sua casa no dia de hoje, receba na sua vida no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, eu gostaria de saudar os irmãos que nos assistem no dia de hoje, a irmã Leci Viana nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. E gostaria também de fazer um convite especial para você, venha nos visitar, né? Venha cultuar conosco, os nossos cultos presenciais, acontece toda terça-feira, às 19h30, o culto de círculo de oração. Às quartas-feiras, 19h30, o culto de libertação. Você que precisa de libertação, venha receber a libertação da parte do Senhor. Aos domingos, também presencial, das 9 às 11 da manhã, escola bíblica dominical. E às 18h30, o culto da família. Nós estamos na Avenida Professor Hemógenes Freitas Leitão, Filho, número 60, aqui no bairro Casa Grande, São Paulo. Estamos a poucos minutinhos aqui do Terminal Varginha, um local de fácil acesso. Agora, as nossas lives, elas acontecem toda segunda e sexta-feira,
por esse mesmo canal, às 19 horas, e aos domingos, às 11 horas da manhã, este mesmo programa que você acabou de assistir, o programa Palavra que Edifica. E eu desejo a todos vocês um bom final de domingo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.